sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios e a fé no meu coração, sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho, dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Eu achei essa música linda, uma prece assim maravilhosa, né? Porque quando ela diz, meu Senhor, sábios dos sábios, Pai de toda a criação, ponha doçura em meus lábios, para que meus lábios só falem das coisas boas, das coisas agradáveis a Deus, né? E fé no meu coração, porque um coração sem fé, ele caminha muito vacilante. Então nós precisamos sempre agradecer a Deus pela manhã, não somente pelo dia que Ele nos presenteia, mas principalmente pelo lenitivo de uma crença, porque é muito dura a caminhada daquele que não crê num Deus, num Pai amoroso, misericordioso, não é? Que não tem essa certeza como nós temos da presença divina em nossas vidas. A presença de Deus através de um amigo que nos acolhe, que nos ouve, que nos auxilia, através de um pôr do sol, que a gente fica imaginando, meu Deus, que paisagem mais linda que nenhum pintor consegue reproduzir com tanta grandeza, não é? Através do canto dos pássaros, aquela sinfonia que no seu dia a dia, nas horas certinhas ali, 5h da manhã, eles já estão todos ali alvoroçados e agradecendo, louvando a Deus pela vida. Então é maravilhoso quando nós temos a possibilidade de ter esta consciência deste Pai que preparou este planeta para nos receber. Quando ele diz aqui, sol de amor que nos conduz na vida em que me agasalho. Olha que coisa maravilhosa, Emmanuel é fantástico, né? Sol de amor que nos conduz, ou seja, aquele sol a nos guiar, aquele sol a ser a luz que ilumina o nosso caminho. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, ou seja, eu estou aqui me agasalhando na vida, meu corpo está agasalhando eu, espírito, não é isso? O espírito está se utilizando da roupagem do corpo para poder cumprir mais uma etapa na sua evolução. Então, sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. E Jesus tem uma frase que ele fala assim, se os seus olhos forem luz, não é? Quanta luz, se os seus olhos forem bons, quanta bondade você encontrará no mundo, mas se os seus olhos forem maus, quanta maldade também em que você vai viver. Então, olhos de luz, enche os meus olhos de luz, para que eu possa ver o lado bom das coisas, para que eu possa enxergar a vida e as pessoas da forma como Jesus enxergava, para que Ele possa realmente agir em nós, para sermos dignos de sermos chamados de verdadeiros cristãos. Não podemos ser cristãos, ser espíritas só na casa espírita, só na casa de oração. É no dia a dia e muito mais no nosso convívio familiar, nessa primeira escola, nessa primeira sociedade que Deus nos coloca com infinita sabedoria para nós estarmos ali aplicando o que nós já conhecemos. Né, seu Valdomiro? Falar é sempre muito mais fácil do que fazer. E aí quando ele diz, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho, porque nós sabemos que aquela mão ociosa, a mão de quem não trabalha,
A cabeça de quem não trabalha é uma cabeça perigosa, como vovó dizia, né? A mente desocupada é moradia de Satanás. E os trabalhos que a gente executa com as mãos são abençoados. São trabalhos que fazem com que a gente possa se conectar, a gente se desliga das coisas ruins do mundo quando a gente está no trabalho com as mãos. Não é assim, Aninha? Um artesanato, uma labuta, seja lá às vezes fazendo um almoço, preparando um lanche, tudo que você está ali fazendo, usando as suas mãos para auxiliar, para servir, você está naquele momento em oração. Aquilo ali é uma meditação, você fazer com amor, você fazer sintonizado com o bem. Então, olha que prece, que coisa maravilhosa, por isso se chama prece de amor. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, ou seja, força, porque quantos de nós pela manhã precisamos pedir a Deus essa força para levantarmos da cama, para enfrentarmos o dia a dia, pois sabemos que muitas vezes não é fácil. Então, dá-me forças no caminho para lutar e vencer, porque Jesus nos disse aquela frase linda que fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Emmanuel fala dessa forma linda: dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Ou seja, toda dificuldade que eu enfrentar, toda situação difícil que eu tiver que vivenciar, eu vou transformar esta dificuldade em flores. São espinhos, mas eu vou transformar em flores do meu dever. Então é meu dever, é minha obrigação, que já conheço o Evangelho, já conheço Jesus da forma como nós já conhecemos, é minha obrigação vivenciar estas situações com resignação, com fé, com sabedoria, com gratidão, né? E não ficarmos aí só na reclamação, lamentando, porque a lamentação, ela faz com que percamos o mérito daquela prova difícil. E muitas vezes aquela prova difícil é aquela prova que está nos libertando, é aquela prova que está nos trazendo a redenção. E nós perdemos a oportunidade redentora por não sabermos vivenciar esta situação. Depois, quando ela diz: Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Olha que coisa linda. Nós pedimos ao Pai, Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, que Ele não se esqueça de nós, nas bênçãos da compaixão, da misericórdia. Nós estamos aqui hoje enfrentando dificuldades, mas com certeza dificuldades muito menores do que a que nós realmente vivenciaríamos se Deus fosse olhar o nosso merecimento, o nosso mérito. Porque muito do que nós recebemos de graças, de bênçãos, é pela misericórdia de Deus. Não é porque nós já estamos dignos de receber aquela bênção, porque nós já temos aquele mérito. Não é. Não é. Emmanuel deixa isso muito claro. Então, as bênçãos do Pai, a misericórdia do Pai se apossa, né, da nossa vida, toma posse da nossa vida, e nós vamos vivenciando situações infinitamente de forma mais suave do que vivenciaríamos se não tivéssemos um Deus Pai misericordioso. Assim, nós vamos, neste momento então, pedindo licença à espiritualidade amiga que coordena os trabalhos desta casa. Nós vamos pedindo a Deus que possa derramar as suas bênçãos sobre nós, que possa derramar as suas bênçãos sobre este ponto de luz, sobre toda a equipe espiritual, estes amigos, nossos benfeitores que estão depositando um voto de confiança em todos nós aqui presentes. Não temos palavras para agradecer o quanto este ponto de luz tem transformado as nossas vidas, tem dado sentido aos nossos passos, tem dado força ao nosso caminhar, tem sido este sol a iluminar o nosso caminho. Então hoje, nesta quarta-feira santa, abençoada, nós vamos pedir a Deus que derrame sobre todos nós, sobre cada lar aqui representado, que Ele possa também estender as suas bênçãos, para que quando lá chegarmos, nós sejamos capazes de distribuir
esta energia de amor e paz que aqui nós recebemos. Senhor Jesus, colocamos em Tuas mãos as nossas vidas. Que o Senhor possa nos fortalecer e fortalecer o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, para que possamos estar cada vez mais sintonizados com eles e ouvirmos os seus conselhos e seguirmos as recomendações amorosas com que eles sempre procuram nos orientar. Que nesta noite o Teu Evangelho, as Tuas palavras, possam calar fundo em nossos corações, a fim de nos levar verdadeiramente a uma transformação moral, a uma reforma íntima tão necessária para que possamos caminhar seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Então, como sempre, eu começo também cantando, né? Nós vamos cantar uma outra música. Vamos cantar uma música que ela tem muito a ver com o momento que nós estamos vivenciando. Quando as pessoas muitas vezes se revoltam, né, com as coisas, com as pessoas, e estamos passando por situações onde as divergências têm sido tão grandes, é como se estivéssemos ali realmente a separação do joio e do trigo. De tanta diferença que a gente vê de opiniões das pessoas, de tanto que calorosamente elas defendem os seus pontos de vista, porque querem mudar o outro, querem que o outro pense igual, querem que o outro apoie aquele determinado partido e querem que aquela verdade daquele partido seja aceita por todos, porque, enfim, as ideologias que tanto afastam, que desagregam, né? O fanatismo em qualquer movimento que ele se encontrar, ele só vai desagregar. Fanatismo religioso, fanatismo da ideologia, né? O fanatismo de você achar que você é o dono da verdade. Então nós não podemos caminhar desta forma. E Buda nos diz que a maior causa de sofrimento do ser humano é a não aceitação. Ele não aceita as pessoas como elas são, ele não aceita a vida como ela é. Ah, porque eu já estou com quase 90 anos e eu estou muito revoltada porque eu não consigo andar mais, porque eu já dirigi, eu já fiz e hoje eu não faço mais. Mas ele esquece de agradecer a Deus porque até os 80 ele andou, ele dirigiu e ele caminhou e ele fez de tudo. Mas agora já chega realmente naquela fase, né, de maior serenidade, de um movimento mais lento, mais adequado à sua idade. Então, se nós ficamos com essa revolta, porque a vida vai chegando para todos nós, e disso nós não podemos fugir, a não ser que nós vamos morrer cedo, todos nós vamos morrer com uma certa idade, mais velhinhos, não é mesmo? Mas se eu não quero morrer velho, então que eu morra jovem. Ah, não, mas jovem eu nem vivi ainda, então você vai morrer velho. A gente quer, mas não quer pagar o preço, né, seu Valdomiro? Então eu quero estar na idade, na melhor idade, com a disposição de quando eu tinha meus 18, 20, 30 anos. Ora, é uma falta de sabedoria, aquele que se revolta por não estar mais desfrutando da juventude, como nos áureos tempos, né? Nos verdes tempos lá da nossa infância, da nossa juventude. Com dignidade e encontrando prazer em cada fase, não é? Porque imagina se a gente pudesse estar com 18, 20 anos, com a sabedoria que nós temos quando já estamos com 50, 60, 70, a experiência de vida que a gente já teve e que já nos dá este cabedal, né, para que nós possamos lidar com mais serenidade com as coisas. Seria maravilhoso, né? Então tem até uma vez uma história que fala assim que nós deveríamos, não que a gente esteja falando que Deus faz errado, que tudo que Deus faz é perfeito, mas seria bom se a gente, quando nascesse, a gente nascesse bem velhinho, bem enrugadinho, e aí à medida que a gente fosse crescendo, a gente fosse rejuvenescendo, né? Para estarmos lá com 60 anos, já ali com a carinha de 18 e tudo mais. Ia morrer do mesmo jeito. Ia morrer do mesmo jeito, um bebê, ia morrer um bebê. Com alguém cuidando. Então, assim, essa música, ela fala exatamente disso. Prestem atenção.
aceita a própria vida, buscando melhorá-la, abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz, dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho, agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita. É assim. Então, Deus vai nos fazer muito felizes. Deus nos deseja toda a felicidade do mundo, mas depende de nós. Porque se nós não aceitarmos a vida como ela é, nem as pessoas como elas são, e ficarmos querendo mudar o mundo à nossa volta, ao invés de percebermos que nós só conseguimos mudar a nós mesmos, então não tem como a gente ser feliz. Por mais que Deus queira nos auxiliar, Ele não vai conseguir, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Pensando assim, nós temos aqui o livro de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, um livro chamado Fonte Viva, daquela coleção maravilhosa. Tem Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, são 5 obras, né? Caminho, Verdade e Vida. E hoje Emmanuel, então, vai nos trazer uma mensagem que nós não podemos dizer que tinha mensagem melhor. Ajudemos a vida mental. O que tem sido a nossa vida nos últimos dias, se não, muitas vezes, desavisadamente, invigilantemente, um inferno. Por quê? Porque nós não controlamos os nossos pensamentos, nós não educamos os nossos sentimentos e ficamos muitas vezes atendendo ao nosso desejo mórbido de notícias ruins, catastróficas, de violências, né, de deturpações, de informações que mais desinformam do que te informam. E o ser humano, por ter este lado sombra dentro dele, muito vivo, muito forte, praticamente predominante, porque nós somos espíritos incompletos, né? Estamos num planeta de provas e expiações, mas se nós dissermos que somos espíritos imperfeitos, Deus então fez algo errado, que Ele nos fez imperfeitos. Mas não, Ele nos fez simples e ignorantes, apenas. E nós somos incompletos, por quê? Porque ainda não temos a perfeição para a qual todos nós estamos caminhando. Mas temos todas as virtudes latentes dentro de nós, bastando apenas burilarmos. Se nós falarmos que somos imperfeitos, então Deus nos criou imperfeito. Não. Deus nos criou incompletos. Porque para nos completarmos, depende de nós manifestarmos as virtudes que estão dentro de nós. Ele nos deu a chama divina. Então, todos nós temos dentro de nós a solidariedade, a fraternidade, a alegria, não é? Nós temos dentro de nós a compaixão, nós temos dentro de nós a gentileza, o perdão, a humildade. Nós somos bem-aventurados. Mas a gente não percebe isso porque a gente ainda se deixa dominar pelos nossos defeitos.
pelo egoísmo, pelo orgulho, pela inveja, pela falta de paciência, pela falta de perdão, não é? Então, quando a gente se compraz com estas notícias, com estas situações que nos trazem um temor, né? Eu tenho vivenciado isso. Eu tenho na minha empresa alguns funcionários, eu tive até que colocar de férias antecipadas, porque estão em pânico. Pânico de achar assim que não pode comer um pão porque pode ter um vírus dentro daquele pão e vai morrer. Então imagina que grau de desequilíbrio a pessoa chega, mas aí você vai ver como é que a pessoa passa o dia no WhatsApp. Você pegando aquelas informações absurdas, muitas delas, a maioria, falsas, alarmistas, para poder trazer o desequilíbrio. Vocês acham que o mal, que desde a época de Jesus, né, desde que o mundo é mundo, vocês acham que o mal, ele ia perder essa oportunidade ímpar de disseminar o temor, o medo, a paranoia entre os encarnados, principalmente aqueles que estão buscando o caminho do bem? É o momento. E se nós formos observar, a primeira atitude maravilhosa que eles conseguiram fazer foi convencer a todos de que as igrejas tinham que ser fechadas. As casas de oração tinham que ser fechadas. Ah, mas não pode ter aglomeração. Não teria, com certeza que não. E aí, quando a gente vê que uma doença, que um vírus te convence de que o Deus dele é maior, é mais forte do que o seu Deus, então realmente tem alguma coisa muito errada com a humanidade. Porque se eu vou numa casa de oração e eu creio no meu Deus, ou se eu estou na minha casa e eu creio no meu Deus de misericórdia e de bondade, onde que o pânico vai tomar conta do meu coração? Aí eu dar margem para que o mal possa realmente adentrar o meu coração. Então vocês acham que uma luta, que a gente vê isso claramente hoje, uma luta do bem contra o mal, acho que nunca antes na história da humanidade se viu uma disputa tão ferrenha pelo poder, não é? E a disputa pelo poder, ninguém está preocupado com o bem do próximo, eles estão preocupados sim em conquistar posições, em conquistar cargos, não é? Em conquistar aí de preferência o cargo mais alto da nação. Então eles vendem a alma para o diabo, para que isso possa acontecer. Não estão preocupados com o bem da humanidade, com o bem do povo. Vocês acham que eles iam perder essa oportunidade? Um alarmismo que já veio lá de fora para cá e já trazendo para colocar as pessoas enfurnadas dentro de suas casas. E aí a gente começa a ver agora as contradições que eles vão caindo, porque vai tudo provando que não era para ser dessa forma. Não que fosse haver ali uma imprudência, uma negligência com o perigo da situação, mas que houvesse uma verticalização e não uma paralisação, como é que chama esse negócio hoje? Quarentena. Uma quarentena onde tudo para, inclusive o comércio, que é o que alimenta, é o dinheiro que move a economia, que se a engrenagem da economia parar, tudo para. Então, eles estão pensando no bem da sociedade? Não. Mas por que a sociedade e a maioria das pessoas se deixam levar por estas pegadinhas, né, das sombras? Porque são invigilantes. Porque não cuidam da sua casa mental. Porque são pessoas que estão aqui na casa espírita em oração, elevando o pensamento, tudo maravilhoso, mas vão para casa e querem ficar lá vendo aquelas notícias de catástrofes. Quantos morreram hoje? Quantas covas estão abertas no cemitério esperando os corpos? Quantos caixões vai precisar? E nem precisa. Quando se falou há 30 dias atrás que ia ter 5.000 mortos por mês, né? Cadê os mortos? Graças a Deus. Não chegou nem a 3.000 ainda, né, Edicélio, se eu estiver enganado. Então, assim, a gente vê como que se utilizam dos meios de comunicação para trazer o desequilíbrio, a desarmonia e o medo. Mas vai atingir aqueles que não cuidam da sua casa mental. E aqui Emmanuel diz o seguinte: ajudemos a vida mental. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Olha que delícia.
Às vezes eu fico imaginando o que era, né? Caminhar seguindo Jesus, irmos seguindo os passos de Jesus para quando ele parasse, a gente ouvisse ali o que ele tinha a dizer. Claro que nós não estávamos lá seguindo Jesus, né? A gente estava lá jogando pedra na cruz, falando que aquele Galileu era doido, que aquele cabeludo ali era um revolucionário. Vocês acham que se há 2000 anos atrás nós já estivéssemos seguindo Jesus, bonitinho às margens do lago de Genezaré, a gente estava aqui hoje ainda no planeta de provas e expiações? É claro que não, né? A gente já estaria voltando aqui pelo menos como missionários, e não como esses pobres coitados que estamos ralando e lutando contra nós mesmos, que é o maior inimigo que nós temos, que está dentro de nós, as nossas imperfeições, as nossas mazelas morais, o nosso egoísmo. Não é assim? Então não se iludam não tem ninguém aqui que era bonitinho lá no Lago de Genezaré, estava lá servindo a aguinha para Jesus e arrumando um lugarzinho para ele sentar não, tá? Tá mais provável que a gente estava jogando pedra na cruz, ou então falando lá, aquele doido lá da Galileia, vou lá não, vamos lá dele, vamos lá para você ver, tem um nazareno aí que tá falando, que cara é doido, né? Não tem tempo para isso não, né? Então, Emmanuel começa falando o seguinte, olha, a multidão continua seguindo Jesus, na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Olha que coisa mais linda. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Como que nós vamos ser chamados de fraternistas? Desenvolver realmente o sentimento de fraternidade em nós, se nós não tivermos boa vontade, se nós não estendermos as mãos para cooperarmos com os nossos irmãos, se nós ficarmos sempre encontrando uma desculpa para não fazer, ao invés de encontrarmos um meio de fazer. Sempre eu falo isso, que quando você quer fazer uma coisa, você encontra um caminho, por mais difícil que seja. Mas quando você não quer fazer determinada coisa, você encontra uma desculpa. E assim é. Eu queria muito frequentar a casa espírita, eu queria muito assistir às palestras públicas, mas por que você não vai? Não, minha sogra é evangélica, se ela souber que eu vou e tal, né? Eu queria muito ajudar numa campanha do quilo, ajudar numa sopa, mas por que você não vai? Não, meu cunhado, nossa, meu marido, eles são católicos ferrenhos, então se falar com eles que é casa... Ou seja, você vai sempre se preocupando com a satisfação que você tem que dar para os outros. E a satisfação que você vai ter que dar para Deus? Do chamado que você recebeu, da oportunidade que te foi dada para poder trabalhar, para falar de Jesus, para levar à frente o evangelho dele, muitas vezes não falando, que nem todo mundo, né, tem o dom de falar, vamos dizer assim, nem todo mundo gosta de estar falando, mas transforma a sua vida no evangelho vivo. Né? Uma pessoa que é solidária, uma pessoa que é fraterna, uma pessoa que está sempre ali à disposição para ajudar. Nossa, aquela pessoa é tão tranquila. Qual que é a religião dela? Ela é espírita. Olha que bênção, né? Quando você tem realmente como referência que você é espírita por causa do comportamento que você tem perante as situações. Não pelas suas ações, mas pelas suas reações principalmente. Que não são nas reações que a gente se trai, não é? Se nós somos invigilantes, nós estamos sempre ali cuidando das nossas ações, mas as nossas reações nos pegam, né? Quando alguém te fala alguma coisa, alguém te fecha muitas vezes no trânsito, aí você vai e fala, aí você fala, às vezes pensa, tem um palavrão, né? Quando alguém fura a fila do banco, na padaria, aquele caixa que está em treinamento e você não tem a menor paciência para aguardar, você é o quinto da fila, e você já começa ali a resmungar porque a menina está demorando a dar o troco para as pessoas. Isso é ser cristão? Isso é ser fraterno? Então, vamos cantar. Então a gente faz assim.
é preciso que cada qual olhe para dentro de si mesmo, para perceber até que ponto o que eu estou falando representa o que eu estou fazendo. Até que ponto as minhas ações estão em sintonia com o que eu falo. Porque falar é muito fácil, até papagaio fala. Mas é no dia a dia. E aí a gente fala assim, ah não, mas eu estou bem. Porque lá na casa espírita, nossa, todo mundo me adora porque eu sou tão boazinha. É? E como é que você é em casa? Como é que é com aquela sogra que pega no seu pé? Com aquele cunhado, né, que está sempre ali te cutucando? Como é que você é com aquele sobrinho folgado que chega lá, fica abrindo a geladeira, pegando as coisas? É aí. É aí que você se vê como você realmente é. Quando você vivencia determinada situação e você percebe o quanto aquela situação te irritou. Aí você pode até já ser capaz, naquele momento, de não externar a sua irritação através de um grito, de um palavrão. Você já não faz isso mais. Mas olha para dentro de si mesmo. Percebe o grau de incômodo, de desconforto que aquela situação te trouxe. Aí você começa o processo de autoconhecimento. Aí você começa a perceber que aquela que está lá falando, sorrindo, mansinha, ainda tem dentro dela um furacão de impaciência, de intolerância, de não aceitação, que é o que gera a raiva, a ira, não é? Não é para nos desanimarmos, gente, porque se hoje nós já damos conta de sentirmos, mas não manifestarmos, já é um progresso, porque talvez no passado nós éramos aqueles que partiam para o duelo, não é? Aqueles que já partiam para a briga, já partiam para a luta. Não era normal antigamente? Antigamente era assim que eles tiravam as diferenças, né? Ia para a luta, tinha tinha os embates lá que um tinha que vencer o outro. Hoje, teoricamente, né, nós já estamos um pouquinho avante, nós já avançamos um pouquinho mais, mas é importante que, mesmo tendo avançado nas nossas atitudes, no comportamento que a sociedade nos impõe, sociedade hoje, a contemporânea, ela nos impõe determinados comportamentos. Nós não podemos nos iludir de que, por termos este comportamento que está dentro das normas da sociedade, nós somos aquilo ali que a sociedade pensa que nós somos. Então nós temos que olhar para dentro de nós e percebermos que nós não somos o que o outro pensa de nós ainda. Nós somos o que não somos. Aquele que ainda não perdoa, aquele que ainda é intolerante, aquele que ainda se revolta porque quer mudar o outro, né? Aquele que acha que o outro tem que fazer exatamente do jeito que ele queria, aquele que acha que tem o poder de controlar todas as situações à sua volta. Então, se nós não fizermos este movimento interior, nós não avançamos. Por quê? Porque vamos ficar na ilusão de que, como a sociedade nos aceita, na sociedade nós somos bonzinhos, então nós não temos que mudar. Aí, nós temos que pedir, né, à nossa mãezinha Maria Santíssima, que ela possa estender sobre nós o seu manto, que ela possa nos auxiliar, como diz essa linda música da padroeira. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça
que existe uma sincronicidade do universo quando nós buscamos, quando nós batemos a porta, quando nós pedimos ao Pai, tudo conspira para que nós possamos atingir a nossa meta. Se nós vermos aqui o título da mensagem, que foi aberta aleatoriamente, ela se chama Ajudemos a Vida Mental. E vem a música que eu também abri falando: iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça. Nossa Senhora, não é? Então a gente vê que o universo, ele conspira para que o bem aconteça. Mas se nós estivermos buscando o que é mal, ele também vai conspirar para que o mal aconteça. Porque o universo, ele não consegue definir o que é do bem e o que é do mal. Ele simplesmente atende, ele vivencia a lei de atração. Você pensa no mal, o mal vem. Você pensa no bem, o bem vem. Você pensa na doença, você adoece. Você pensa na saúde, você se cura. Não é? E nós ficamos muitas vezes com este medo doentio, este medo mórbido, porque achamos que o vírus vai nos pegar, que o pior vai acontecer, que o mal já está se implantando na Terra, nos esquecendo de que temos um Deus, que é o nosso Pai, temos Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, não é? Temos Ismael, que é o anjo guardião, espírito protetor do Brasil. Como que nós podemos achar que estamos soltos, gente? Como? E aí, continuando, Emmanuel nos diz: descerra-se à nossa frente precioso programa, nesse particular. Qual programa? Que falou aqui em cima, ó. Contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Lembram disso? Então falou, então nós precisamos colaborar com o bem para que haja sintonia, não é? Com a mente divina. A mente divina, ela só vai emanar o bem. Mas se nós estivermos sintonizados no mal, ela vai chegar, vai encontrar tipo um guarda-chuva em cima da nossa cabeça e não vai conseguir atravessar. Do mesmo modo que a chuva não passa o guarda-chuva. Teoricamente, né? Que tem alguns aí tão gambiarra da China que vaza, né? Mas enfim, então o que acontece aqui? Não é a gente fala teoricamente, seu Wallace, porque muitas vezes na prática não é isso que a gente vê, né? Mas então, nós precisamos vivenciar o quê? Pensar no bem, procurar agir no bem, sintonizar com o bem, que aí o bem se faz presente em nossa vida, mesmo que nós não estejamos vivenciando aquela situação que nós gostaríamos. Mesmo que estejamos enfrentando dificuldades, doenças, não é? Muitas vezes dificuldades financeiras, dificuldades amorosas, dificuldades de toda ordem. Mas se nós estamos ali sintonizados com a mente divina, é ali que nós vamos encontrar a nossa fonte, o nosso refrigério, a nossa força, para que nós continuemos sem desanimar. E aí Emmanuel diz: descerra-se à nossa frente precioso programa, alfabetização, leitura edificante, palestra educativa. Então a gente vê a leitura edificante, como que é bom, não é? A gente pegar uma mensagem ali, a gente se eleva naquele momento, porque a mensagem nos conecta ali com uma coisa tão bonita. Você fala, meu Deus, que coisa linda, como que falou de uma forma tão linda, né? Sobre o bem, e a gente fica emocionada até, não é, seu Wallace? Muitas vezes a gente se emociona. Essa tem uma música da Alta de Souza, acho que não vou nem tocar. Ah, vou tocar, para vocês verem aqui. Olha que legal. Então, a leitura edificante, uma palestra educativa. Essa música da Alta de Souza, que eu vou tocar pela primeira vez agora, ela se chama Mensagem Fraterna. E ela está lá naquele livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro, né, que o Chico Xavier psicografou, o livro dessa grossura, e tem lá essa mensagem, chamada Mensagem Fraterna. Então, veja bem, eu vou cantar essa música e vocês vão prestar atenção na letra. Porque ela fala assim, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado.
Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Então é como se Jesus, né, estivesse ali falando conosco. Tuas preces serão ouvidas. Nenhuma prece se perde, nós sabemos disso. Nenhuma prece que nós lancemos ao universo vai se perder, não é mesmo? Os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, eles vão interceder junto a Jesus por nós, levando as nossas preces. Então a Alta de Souza, ela diz: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. E olha quando ela diz assim, olha, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Volve ao teu templo interno e abandonado. Nós muitas vezes nos esquecemos que o nosso corpo é o templo do Espírito. Então, quando ela diz, volve ao teu templo interno e abandonado, olhar para dentro de nós, é internalizando o nosso olhar que nós vamos nos conectar com o divino. Deus não está fora, Deus está dentro. O divino está dentro de nós e nós buscamos fora. Quanto mais nós vamos fazendo essa viagem interior, de olhar para dentro de nós mesmos, de nos moralizarmos, de nos espiritualizarmos, é uma viagem interior. Mas nós vamos nos conectando com o Pai, que está... O que o Espírito é? Uma chama divina, não é? E ainda diz, ouve o teu coração em cada prece. Ouve o teu coração. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Olha que coisa! É de arrepiar, né? Uma mensagem dessa. Olha só. Ainda não sei tocar essa música direito não, porque eu peguei ela agora. Então vocês façam favor de relevar aí. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz. Então, a gente vê que maravilha de prece em forma de canção que nos conecta com Deus. Alta de Souza, ela traz, ouve o teu coração em cada prece. E Jorge falava uma coisa que no início eu discutia com ele, porque ele falava assim, ele falou assim, Deus não vai ouvir a oração daquele que não crê, porque aquele que crê verdadeiramente em Deus, ele se aflige, mas sabendo que existe um Deus que vai dar conta, que vai ajudar, que vai libertá-lo daquele sofrimento, que vai dar a ele a força para que ele possa vencer. Na verdade, ele usava a palavra desesperados. Deus não ouve a oração dos desesperados. Porque o desesperado é aquele que já perdeu a esperança.
não é? Um aflito, ciente da presença de Deus na sua vida e dos desígnios de Deus para que ele possa crescer, ele passa por aflições, por tribulações, por lutas, mas ele passa sabendo que lá na frente aquilo ali valeu a pena. Mas um desesperado não. O desesperado ele entra como se fosse uma areia movediça, né? Que ele vai cada vez mais afundando, porque ele não consegue elevar o seu coração. Ele não consegue elevar o seu pensamento numa prece para poder sentir Deus falando a ele no seu coração. Então, há essa frase, Deus não ouve os desesperados, eu custei para entender, mas hoje eu compreendo que ela faz todo sentido. Porque o desesperado não tem mais esperança. E o aflito, conhecedor, né, do amor de Deus, da presença de Jesus em nossas vidas, dos benfeitores amigos que estão a nos sustentar, ele passa por tribulações, mas ele sabe que lá na frente ele vai vencer. Então, quando ela fala, né, ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É demais, né? É demais. Então, são músicas que a gente percebe o quanto que elas nos curam a alma, né? Quando você está assim muito desesperançado, quando você está muito cansado. Quem de nós que não se sentiu cansado até hoje? Vontade de largar tudo, desistir, chutar o balde, quantas vezes? Hein, seu Wallace? Em 80 e alguns anos aí de caminhada, quantas vezes, né? E a gente aqui, não é? Quantas vezes a gente já não pensou, ai meu Deus, não aguento mais, estou cansada. Mas, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, se nós buscarmos em Deus a força, imagina a gente num momento de desespero, a gente pegar um poema desse, abrir um livro igual aquele Parnaso de Além Túmulo, quantas pérolas tem ali, né? Que a gente lê e fala assim, meu Deus, como pode? Né? Meu pai que me presenteou. É mesmo? Parnaso de 60 anos. Olha só que legal. Parnaso de Além Túmulo. É. Eu acho que ainda tem lá em casa. Então, bem-vinda, Rose. Já estamos quase terminando, mas tá beleza, você chegou na hora, tá? Aonde vai terminar mais cedo? Não, Flor, é 7h30 a palestra. Sim. Né? Já são 8h30. Uma hora, né? Então, aqui, quando falou que na palestra educativa, né? Vem a Rose aí, ó, com chuva, carregando peso, mas resolveu subir o morro aqui para poder ouvir a palestra. Então, Deus vê estes movimentos que a gente faz. Então, mesmo que eu esteja caminhando, quebrando, tropeçando, né, escorregando ali na casca de banana ainda do orgulho, da vaidade, da intolerância, mas Deus está vendo que eu estou buscando ali, eu estou querendo melhorar, mas ainda não dou conta de virar anjo nessa vida, né? Porque nenhum de nós vai conseguir sair daqui como espírito puro. Ou alguém está iludido aí que nessa encarnação vai virar espírito puro? Ninguém. Nós vamos nos tornar, né, se nós nos esforçarmos, espíritos conscientes que precisamos melhorar. E aí, quando nós adentrarmos na espiritualidade, quando nós despojarmos deste corpo e estivermos lá na nossa vida espiritual, nós estaremos lá conscientes de que fizemos o nosso melhor, fizemos o que foi possível fazer e estamos lá prontos para dar mais um passo. E vamos depois reencarnar onde Deus achar que é o nosso melhor local para o nosso aprendizado e crescimento. E retornaremos à Terra ou a um outro planeta do grau de evolução que Deus achar que para nós é necessário. Às vezes pode ser até um planeta primitivo. E lá nós vamos auxiliar os irmãos que estão desprovidos, né, dos conhecimentos aí de progresso, de tecnologia. Nós vamos ajudar a inventar a roda, né, descobrir o fogo, como é que utiliza. Vamos fazer um monte de coisa num planeta primitivo. Por quê? Porque muitas vezes não fomos dignos de viver no planeta de provas e expiações, porque negligenciamos os talentos que Deus nos deu, né? Negligenciamos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, negligenciamos a lei de amor, de justiça e caridade que Jesus nos apresentou. Sem a menor sombra de dúvida.
Se Jesus hoje voltasse à terra, ele não poderia falar: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Porque nós sabemos sim, muito bem. O que nos falta é a vontade para fazer, né? Seguir os passos de Jesus. É uma frase tão linda, mas é uma frase que exige daquele que fala, se ele realmente assim o deseja, exige uma dose de renúncia muito grande, de abnegação, de resignação, para que ele possa abrir mão de tudo que lhe prende às coisas da matéria para buscar a sua espiritualização. Então não é que ele tenha que viver como um andarilho ou um monge que vai lá para o Tibete, larga tudo, vai viver sozinho na montanha meditando, não é? Mas então a gente pensa que às vezes eu vou me dedicar à minha espiritualização, então eu vou viver no monastério, né? Vou me isolar do mundo para eu não estar ligada ao mundo, às coisas pervertidas do mundo. Não, ele não vai, ermitão. O ermitão. Então ele não vai evoluir deste jeito, porque quando Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus foi bem claro, nos mostrando que para chegarmos a Deus, nós precisamos passar pelo próximo, nós precisamos olhar para o próximo, é auxiliando ao próximo que nós vamos receber o auxílio, é consolando ao próximo que nós vamos ser consolados, é levando a alegria ao próximo que nós vamos sentir a verdadeira alegria no nosso coração. Então, ele diz aqui, exemplo contagiante na prática da bondade simples. O quê? A leitura edificante, as palestras, vamos cuidar do nosso agir para sermos um bom exemplo. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Tudo isso é o quê? Remédio para fortalecer a nossa casa mental. Olha, ajudemos a vida mental. Como que nós vamos ajudar a vida mental? Com todos estes costumes que nós estamos falando, das boas ações, do bom pensamento, da boa leitura, não é? Exercício da meditação. A gente tem acesso a N informações de várias fontes, milhares de fontes, tudo que a gente procurar, a gente vai achar milhões daquilo ali, né, seu Alice? Mas no próprio Evangelho, acho que foi Paulo, né, que falou, vede de tudo, retende o que é bom. Mas quando a gente começa a sentir que o que eu estou lendo aqui, que não tem a ver com a doutrina que eu quero seguir, e aquilo ali está contradizendo o que a doutrina diz, eu tenho que escolher. Ou eu vou seguir a doutrina, ou eu vou entrar por essa outra linha que não tem a ver com o que a doutrina prega. Então, o meu conselho, se você realmente quer seguir a doutrina, é que você sempre que tiver dúvida, consulte Kardec. Quer dizer, as obras de Kardec, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? O Céu e o Inferno, a Gênese, ali você vai encontrar realmente a direção mais segura para o seu caminhar, se você deseja seguir a doutrina espírita. Porque você vai receber um monte de coisa de doutrinas espiritualistas, que não são espíritos, porque não é a mesma coisa, mas tem em comum com o espiritismo, porque acredita na vida após a morte, acreditam na comunicação com os espíritos, essas coisas, mas que não são espíritas. Então, o meu conselho para você é que vá um passo de cada vez. Que primeiro você consiga consolidar o seu conhecimento dentro do que a doutrina te traz, para que depois você possa ter o discernimento de saber que aquilo ali que está sendo colocado naquela outra literatura não procede, porque você já aprendeu com Kardec, com Jesus, de que não é bem assim. Mas se você não se fortalecer neste conhecimento, você não vai ter o discernimento para saber se aquilo ali está certo ou se está errado. É igual o equívoco, né, que muitos pais cometem com os filhos, quando dizem assim, não, eu não vou batizar meu filho, não vou levar meu filho para a igreja nenhuma, não. Quando ele crescer, ele escolhe o que ele quer ser. Como que a criança vai, como que o jovem vai escolher se ele não teve, enquanto criança, nada com o que ele pudesse comparar depois, não é? Exercício da meditação. Então, quando fala que na meditação, né, meditação não é só você estar naquela posição de lótus e né? E nós sabemos que a meditação é você conseguir estar focado naquele momento presente. Então, você tem meditação
a hora que você está fazendo ali o almoço, se você está ali fazendo com todo o seu pensamento, fazendo macarrão, sabe? Se você está passando a manhã inteira fazendo macarrão, que você vai doar de presente para uma amiga, você doa uma vez só, depois não adianta pedir que você não ganha mais, entendeu? Mas você está ali fazendo macarrão e você está colocando todo o seu amor ali, é uma meditação. Não é? Se você está ali acalmando o seu pensamento diante de tantos problemas, de tantos convites que a vida está te dando ali para você desequilibrar e você consegue naquele momento manter a sua serenidade, manter a sua conexão com o divino, manter a sua paz de espírito, você está em meditação. Se você está dirigindo, você está no trânsito, mas você está conseguindo ali elevar o seu pensamento, ir com serenidade, observando ali o pôr do sol, observando as cores no horizonte, maravilhosa, agradecendo a Deus, você está em meditação. Então a meditação é você estar com a consciência plena do momento presente. E muitas vezes nós estamos aqui pensando lá fora, né? Hoje, vamos dizer, mesmo eu aqui falando, algumas vezes meu pensamento já foi lá fora em alguma coisa. Então imagina quem está sentado aí quase uma hora ouvindo. Então a gente não tem ainda esta prática, como os orientais têm, de manterem o foco, de manterem o pensamento aqui e agora no que eles estão fazendo. Mas nós já sabemos que isto é extremamente saudável e é o caminho para que nós possamos realmente ter o nosso autoconhecimento. Porque se nós não conseguirmos controlar o nosso pensamento, não é? Se nós não conseguirmos desenvolver essa capacidade de concentração, nós vamos ser como as folhas soltas ao vento. Para onde o vento soprar, a gente vai. Então, se nós temos essa capacidade, é um exercício de meditação. Seja a nossa tarefa primordial, o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Então, qual que deve ser a nossa tarefa primordial enquanto reencarnados? Nesta experiência que nós estamos hoje. Despertar os valores íntimos. Tomarmos consciência desta importância. Porque assim, mesmo que nós cheguemos do outro lado com alguns débitos, que a gente às vezes vem aqui para resgatar alguns débitos e contrai outros, né? Mas nós vamos chegar com a consciência já mais desenvolvida de que nós precisamos trabalhar estas coisas. E retornaremos numa outra reencarnação, sabe-se lá onde? Com mais consciência, com mais resignação, com mais força para vencermos as dificuldades. E aí ele diz, auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Então é aquela coisa, né? As casas espíritas é um negócio muito sério, porque as casas espíritas, elas estão envelhecendo. A gente vê os líderes de movimentos espíritas já são mais velhos. Se nós pensarmos que perdemos um Chico Xavier, e já estamos prestes a perder Divaldo, né? Tem hora que eu acho que Divaldo nem vai morrer mais. Eu acho que ele vai 94 anos e um orador, né? Com aquele potencial. Que vai ser do meio espírita quando Divaldo desencarnar? É claro que nós temos alguns que estão despontando aí, que já tem uma projeção bacana, mas não é uma vivência de um Divaldo, né? Para nos trazer o exemplo, a força, o incentivo, aquele entusiasmo, o conhecimento que ele tem. E aí o que a gente percebe? Nós precisamos dar a oportunidade aos jovens, para que os jovens possam falar, para que os jovens possam gostar de estar na casa espírita, porque serão eles que vão nos suceder. Senão, quando todos nós aqui desencarnarmos, quem vai tocar a casa espírita? Não é? Nós precisamos abrir. Então, quando fala aqui, olha, possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade que se encontra. E nós vemos, às vezes, casas que têm verdadeira resistência em abrir oportunidades de trabalho para as pessoas novas que chegam e vão sendo ali colocados de lado e nunca que conseguem. Às vezes a pessoa está ali na casa 3, 4, 5 anos, nunca foi convidada a participar de uma mediúnica. Não é? Não, vai fazer sopa, você tem só que fazer sopa. E a pessoa fica lá 3, 4 anos só fazendo sopa. E vai para o estudo e não sai daquilo ali. Então, assim, a gente vê que é uma desmotivação que a pessoa sente, é um balde de água fria. Não consegue graduar nunca. Não consegue graduar nunca. E às vezes a pessoa já chega na casa espírita com a mediunidade aflorada. E a mediunidade trazendo a ele muito desequilíbrio, muito desconforto. Então, é natural que seja encaminhado ao estudo, porque ele precisa aprender.
Ele precisa conhecer aquelas forças, a base para que ele possa se equilibrar. Mas é necessário também que ele comece a vivenciar aquilo ali no local adequado. Onde? Numa mediúnica. Onde ele possa dar expansão, dar vazão àquela mediunidade para que ela possa aflorar. E aí você vai tolhendo a pessoa. Não, você tem que estudar e vai fazer sopa. Tudo bem. Começa num trabalho ali, 5, 6 meses, tal, fazendo 1 ano. Mas 4 anos... 5 anos fazendo sopa e nunca ser, não é? Aí a pessoa até desanima. Então, falar nisso nas quintas-feiras, vocês já inseriram? Ainda não, Flor. Quando inserir, a gente vai te falar, tá? Não, nós vamos te falar sim, viu? E aí, quando fala aqui, orientar o pensamento, já finalizando, esclarecê-lo e sublimá-lo, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Olha que coisa linda! Então, quando nós orientamos o nosso pensamento, quando nós procuramos esclarecê-lo através do estudo, através da leitura, então, auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa, dar de melhor ao progresso comum, orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão, e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Olha, gente, ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Olha que coisa linda! Então, se nós ajudarmos os nossos irmãos, dando a eles orientação, falando de Jesus, falando do seu evangelho, né, falando da boa nova, falando do quanto será consolado aquele que compreender que aquele sofrimento, que aquela dor, ela tem um propósito, que é ensinar, que é fortalecer. Nós sabemos, né, que tudo na nossa vida ou é bênção ou é lição. Todas as vezes que eu sinto um vazio em mim, tento achar mil maneiras de te encontrar. Há muitas formas no mundo em que você vem. Basta um momento, me encontro e lhe encontro também. É só procurar no esforço em busca do bem. Há opções de trabalho em tudo que há. O voo tranquilo dos pássaros sobre o mar. Trabalho perfeito de Deus só pra me inspirar. E não há no amor dor ao lutar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar, pois não há no amor dor ao lutar. Iluminando vem pra me envolver. Eu posso ver a luz a me guiar. E pra seguir Jesus é só amar. São como flores perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar, pois não há no amor
de Jesus. Muito obrigada. É só amar. Pedindo a Deus que nos dê força, que nos dê sabedoria, que nos dê coragem, determinação, não é? Que faça com que nosso caminhar possa ser capaz de levar ao nosso próximo a certeza de que não há outro caminho que nos trará felicidade maior do que o caminho quando nós estamos buscando seguir os passos de Jesus. Nós vamos fazer o nosso passe, não é? Com a música que vem nos auxiliando, que vem elevando os nossos pensamentos, e todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram, que muitas vezes nossos olhos não conseguem perceber, mas estamos aqui, graças a Deus, com o salão lotado, com a multidão sentada ali fora, também ouvindo as palavras que falam de Jesus, ouvindo falar sobre o nosso Mestre. E nós vamos agora pedir a Deus que possa derramar sobre todos estes aqui presentes nos dois planos da vida, derramar a sua bênção sobre a Rose de forma especial, este nenenzinho que ela traz no seu ventre, que nós possamos pedir a Deus que fortaleça a este irmão que vai reencarnar, que se dispôs a encarnar, que mereceu estar aqui para reencarnar entre nós, que possa vir com saúde, que possa ser uma pessoa do bem, né, Rose? Trazer muita felicidade para a sua vida. Seu Valdomiro, que nós agradecemos grandemente pelo carinho, pela confiança que ele deposita no nosso ponto de luz, né? E que Jesus realmente se faça presente. Não tem como nós não cantarmos para o nosso querido, divino amigo Rabi da Galileia. E depois da música, Aninha, você faz, por favor, a prece por nós? Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no seu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz.
abençoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É isso aí, gente. Graças a Deus, que Jesus possa nos fortalecer cada vez mais.